Estamos ao vivo, eu, professor Viegas, e o mestre dos magos. O mestre Fala, dos mestre. magos. Eu sou o mestre dos magos. Mestre, a nossa 21ª live, né? Olha só, né? Já a 21ª, e agora há pouco em off nós estávamos comentando, né? 21 lives mas sem se conhecer pessoalmente, né? Só através do StreamYard aí, né? Não sabia. E hoje nós estamos com a convidada aí, a professora Thalita Cornélio, né? Que é professora de São Paulo, de Campinas, né? A cidade Isso de mesmo. Campinas. E essa professora, deixa eu colocar aqui na apresentação, né? Essa professora faz mapas mentais e conceituais. Depois ela vai explicar melhor que não é bem isso, né? Mas foi o tópico que nós colocamos aí no título, né? E até quando o Sérgio me sugeriu o assunto, eu vou ser bem sincero, não sei o que é mapas mentais, né? Eu até sei aquele trabalho que tu faz, eu já tinha visto, mas não conhecia por esse nome. Você é burro, cara, que loucura. Mas antes disso, eu queria falar para o pessoal que agora, todas as nossas lives eu estou disponibilizando também em podcast, né? Então tem o podcast do Café com o Professor Viegas, o Sérgio também tem um podcast que ele criou do Momento Tecnologias, né? Então a gente está disponibilizando nos dois, então eu vou procurar algumas coisas falar, né? Porque tem pessoas que vão só escutar, não vão visualizar, né? Então, por exemplo, eu já vou pedir para o pessoal se inscrever no canal do Professor Viegas. Eu não gosto muito de ficar pedindo, né? Porque eu coloco normalmente na edição ali depois, né? Mas como vai ser só escutado para algumas pessoas, vou pedir para se inscrever no canal do Professor Viegas, no canal do Sérgio Job Lima, né? É assim que está o nome, né, Sérgio? Depois a gente fala da Thalita e ela dá o nome direitinho também, né? Também pedir para o pessoal seguir a página do Café com o Professor Viegas no Facebook, é onde passa as lives, né? Porque quando você segue a página, no momento que começou a live, aparece a notificação. Tu sabe, Sérgio, que tem pessoas, às vezes, que a gente convida aqui, participa como entrevistado, e depois eu vou ver lá, a pessoa não está seguindo ainda, aí eu mando o convite, né? Mesmo que tu não te interessou para aquele assunto da live, de repente tem uma outra pessoa que pode se interessar, então tu, né, pode compartilhar, vai estar ajudando os professores aí, né? Agora, na segunda mesmo, nós fizemos a live sobre o filme The Batman, né? Que fizemos com ex-alunos da escola, né? Então, é um assunto que, de repente, não chama a atenção de professores, mas pode chamar a atenção do filho do professor, do sobrinho, né? Então, a gente vai expandindo aí. Mas eu vou passar a palavra para o Sérgio primeiro, aí depois a gente passa para a professora se apresentar. Fala, mestre. Tudo bem, pessoal? Pois é, eu sou um apaixonado por mapas mentais e também por mapas conceituais. Já trabalho com mapas conceituais desde 2017, até antes, porque eu utilizo sempre um programa específico, que é o CMAP Tools, né? Que é um programa que ele faz os organogramas, né, com ligações de frases, explicando cada conceito. Eu acho super bacana. E um dia, olhando na internet, eu vi um mapa mental, né, feito pela professora Thalita. E eu já venho insistentemente procurando ela para trazer ela para a nossa live e mostrar como é que ela faz aqueles mapas mentais, né? E hoje houve essa oportunidade. Ela aceitou fazer parte da nossa live, né, do Momento Tecnologias na Educação. Já é a nossa 21ª live, né, o professor Viegas? Muito bem. Então tá, agora vamos deixar o espaço para a professora Thalita Cornélio, de São Paulo, se apresentar, né, e falar um pouco dos mapas mentais que ela tão perfeitos que ela faz, né? Poxa vida, obrigada pelo perfeito. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Eu quero agradecer primeiro pelo convite. Eu queria muito participar mesmo, e quando o professor Sérgio fez o convite, infelizmente pelo horário não dava, né? E aí a gente foi se adequando e agora deu.
E deu super certo, e que bom que eu estou aqui. Obrigada mesmo pelo convite, gente. Acho que vai ser bem bacana aqui poder falar um pouquinho do meu trabalho também, né? Bom, eu sou a professora Thalita Cornélio, sou de Campinas, interior de São Paulo, e como os professores falaram, dou aula de matemática e física há 14 anos, quase 14 anos, não é muito tempo, então tô ainda engatinhando, não é muito tempo, não. Eu tenho muito que aprender ainda, na verdade, né? E eu sempre fui uma professora, uma pessoa, na verdade, inquieta, muito agitada, muito inquieta mesmo, principalmente com a educação. Acho que professores talvez seja característica, né, de professores que se preocupam com a educação, né? E aquela coisa que a gente quer fazer para melhorar, a gente quer mudar o mundo, né? Mas sozinho, infelizmente, a gente não consegue. Então, isso que vocês fazem aqui, de trazer outros professores, até a própria parceria de vocês, já é muito bacana, né? Um professor ajudando o outro. E isso é muito bacana, né? Com essa união faz com que a gente realmente consiga não mudar o mundo, mas mudar as pessoas, e as pessoas mudar o mundo, né? Então, essa é uma frase famosa, inclusive. Bom, enfim, gente, eu amo o que eu faço, eu amo demais minha profissão. Acho que eu sempre falo isso, né? Quando a gente escolhe ser professor, a gente não escolhe uma profissão somente, a gente escolhe um estilo de vida, porque você respira a profissão. Você acorda pensando no que você vai fazer na sala de aula, você vai dormir pensando, você sonha com os alunos, você escuta os alunos te chamando, mesmo quando eles não estão, né? A gente vai no banheiro à noite, você tem aluno lá te chamando, você está ouvindo, opa, professora, né? Você, E é meio assim, a gente ouve coisas, né? A gente ouve vozes aí. Bom, enfim, gente. E enquanto a gente escolhe mesmo essa profissão, você vive ela, a gente vive 100% do dia. Então, eu passo, realmente, eu sou muito inquieta com isso, eu quero melhorar as minhas aulas, quero cada vez mais melhorar e tentar melhorar a matemática, levar a matemática de uma forma mais leve, né, com todo o critério e rigor que ela precisa, lógico, necessário, mas levar isso de uma forma mais leve também para as crianças. Porque eu quero muito chegar uma vez numa sala de aula e perguntar: gente, vocês gostam de matemática? Levanta a mão quem gosta. Não. E a sala inteira levantar a mão. Ia ser uma alegria muito grande, né? Isso aí vai ser uma coisa bombástica, né? Exato. Se conseguir isso... Isso, eu sempre falo para os meus alunos, né? No primeiro dia de aula, eu pergunto: gente, quem gosta de matemática? Levanta a mão. Aí alguns levantam. Aí no final do ano eu faço a mesma coisa. E todos os anos vem aumentando o número de pessoas que levantam a mão no final do ano em relação ao começo do ano. Então, no final do ano, muito mais alunos que não gostavam antes passam a gostar. Isso eu fico muito feliz, né? Porque a gente serve de inspiração para esses jovens. Então, ser inspiração é uma responsabilidade muito grande, que assusta às vezes. E aqueles que levantaram a mão no início, assim, meio indeciso, assim, né? Eu posso falar porque eu sou de matemática também, né? O Sérgio também. Para ganhar ponto, né? De repente, para ganhar vale ponto. Com a mão assim, meio... Mas tem uma resistência com a matemática, né? Depois, aí faz parte do professor tentar mudar isso, né? Sim, a gente passa o tempo todo tentando fazer isso, né? Esse pensamento aí. Mas tu falou ali que tu sonhava com matemática. Eu até sonho, mas ultimamente eu tenho tido pesadelos. Eu já comentei noutra live, né? Que aqui estão querendo voltar com as aulas presenciais e o meu pesadelo é assim, uma sala cheia de aluno e todo mundo sem máscara. Você é maluco, é? Aí eu acordo assim, né? Ainda bem que era só um pesadelo. Ultimamente eu tenho tido esse sonho aí, esse que é o problema. Né? Mas a gente tem um tópico aqui que é os mapas mentais e conceituais, e eu tinha falado ali em off para ti, que quando o Sérgio sugeriu esse título aí, vou ser bem sincero, né, até para mim poder depois colocar o meme do Caetano Veloso na edição, né, tu é burro, cara. Você é burro, cara, que loucura. Porque eu realmente não sabia o que era, né, até na vendo as fotos ali, depois eu vi que era, mas né, quando ele colocou o título,
não liguei uma coisa à outra, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco aí sobre esse teu trabalho, tu até explicou mais ou menos ali qual é a tua ideia, né, sobre esse assunto. Queria que tu explicasse, então, um pouco para nós como seria isso, né? Não sei. Certo. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, é importante eu falar aqui que o que eu faço, na verdade, não é nem mapa mental e nem mapa conceitual. E o que eu fiz? Acabou. Mas eu vou explicar Acabou. aqui. É que, na verdade, a gente tem uma ideia de mapa mental que é mais ou menos o que eu faço ali. Mas o mapa mental, ele não tem essa característica. Eu tô até com um livro aqui do Tony Buzan, na verdade. Tem até eu vi que tem um aplicativo com esse nome, inclusive, né? Eu não sabia, não. Fiquei sabendo hoje, a hora que vocês colocaram ali. Tem o livro dele, tem o outro aqui também. Ele foi o cara que criou, né, todo esse método dos mapas mentais. E ele passou 50 anos estudando, ele era um psicólogo lá, especialista em neurociência, então ele trabalhava com isso, né? E aí ele desenvolveu esse método muito bacana. O mapa mental, basicamente, ele é uma ideia central, e a partir dessa ideia central você tem ramificações. Ele não tem texto, não tem texto nenhum, não, só tem palavras-chave. Só palavra-chave, só palavra mesmo. Não chega nem formar uma frase, só tem palavra. Então, você escolhe um tema e você vai ramificando. Daquele tema, você vai tirando o que é que você quer fazer dali. Pode ser palavra, pode ser um gráfico, no caso da matemática, pode ser uma fórmula, pode ser um desenho, um esquema, alguma coisa do tipo. Mas a característica dele eu acho que até dá para... Deixa eu pegar uma página aqui, talvez para o pessoal ver o que seria um mapa mental de verdade. Seria algo desse tipo. Acho que dá para ter uma ideia, né? Sim. Tentar deixar mais certinho. Aí, mais ou menos desse tipo. Então, você tem uma ideia aqui central e daqui você vai puxando. São ramificações que você vai fazendo e vai puxando o assunto. Isso seria um mapa mental. O que eu pensei? Eu comecei a estudar os mapas mentais, estudei, li o quanto é interessante, comecei a fazer mapas mentais para mim, para treinar mesmo, até porque para que eu passasse isso para os meus alunos, eu teria que saber fazer antes de passar para eles, né? Porque eu teria que explicar para eles como que é. Então, tem todo um processo na hora da construção do mapa mental, tem todo um processo, né? Coisas que são mais importantes, por exemplo, ramificações mais importantes, você põe mais perto do centro, não tão importantes assim, você afasta um pouco mais, e assim por diante. Então, ele tem todo um processo, tem toda uma leitura também. Você não vai colocando ali aleatoriamente, ele é construído no sentido horário, né? Então, tem uma construção, tem um jeito certo de fazer, segundo o Tony Buzan, né? Que é o pai dessa técnica aí. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que se eu passasse o mapa mental para o meu aluno, para o que eu queria ele, para que a função que eu queria dele na sala de aula, não era exatamente, não ia dar certo para o que eu queria. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a ideia do mapa mental, o mapa conceitual. O conceitual, você pode usar frases, você organiza quase como um diagrama, né? Então, você pode organizar ele lá em tópicos e vai fazendo um diagrama e tal. E puxando, dá para colocar balõezinhos. Mas o mapa conceitual, ele não é colorido. O mapa mental, ele é colorido. Então, ele tem essa característica. E eu gosto de cor, né? Sou fascinada por canetas coloridas. Aliás, eu coleciono canetas. E coleciono mesmo, gente, de verdade. Eu sou a louca das canetas. Louca total das canetas. Tenho quase 3.000 canetas, então é bastante. É um pouquinho, né? É um pouco. Enfim, estou querendo mais, né? Mas ser professor, salário de professor, essas coisas aí não casa muito, né? Então, fica difícil. Vou comprando aos poucos. Thalita, eu posso colocar na tela já para ti? Pode. Comentando, que aí o pessoal, né, que depois se for olhar, já sabe. Pode, né? opa, pode sim. Eu coloquei, gente, e peguei aqueles teus que tu disponibiliza lá naquele site, né, de imagens, né, naquela rede social de imagens. Eu nunca lembro o nome, né? Minha esposa me fala a vida toda, eu nunca me lembro o nome. Dá uma cola aí para mim. Hein? É o Instagram, Facebook.
O Pinterest, o aquele Pinterest. Não. Sim. Eu até tenho, eu tenho alguma coisa lá, mas não é muito. Mas eu vi que tu tem lá, né? Tem. Então, Isso. tá aí, ó. Aí um dos que ela fez aí, muito caprichado, né? Bah, eu achei muito legal. Eu gosto de desenhar, mas a minha letra é horrível, né? Então não posso fazer, né? Não tenho como fazer, né? Mas muito Então, legal mesmo. aí o que eu fiz? Eu juntei tudo numa coisa só. Eu peguei a ideia do mapa mental com conceitual, com resumo não linear, porque não é linear aqui, né? A gente não tem uma coisa assim como na folha de papel, que é certinho, na ordem ali. Ele é muito visual, então você bate o olho e você consegue ver tudo que está acontecendo. O que tem ali esse é de física. E tem de matemática e física, dos dois, né? E aí juntei com resumo, juntei diagrama e tudo mais, juntei tudo que eu podia juntar e montei esse material. Então, é uma espécie de resumo não linear. Na verdade, a gente pode pensar assim. Então, é um material bem visual, então ele é bem colorido, com imagens, com desenhos, são simples, né? Os desenhos, eu gosto de desenhar, mas eu não sei. Dá para perceber, aliás, pelo trabalho que eu faço, pelos resuminhos, porque são desenhos muito simples. Então, tem traçado simples, tudo. Esses eu gosto de fazer. Então, Sim, mais lineares, né? aqui a parte de geometria espacial eu gosto de fazer, esses eu gosto bastante. Então, esses eu desenho tranquilo. Mas, e aí eu juntei as coisas, né? Eu já treino caligrafia faz um tempo, então pessoal, eu já faço lettering já faz um tempo também, então eu juntei tudo. Aí comecei a aprender mais, né? Precisei aprender mais. Então eu tenho um caderninho de caligrafia que eu vou treinando letra, vou fazendo ali. E aí quando eu preciso de uma letra diferente, eu tenho elas ali no caderno, eu vou consultando e vou fazendo. E antes de fazer o mapa, antes de fazer dessa forma que vocês estão vendo, eu faço linha nele inteirinho. Então, não é na folha sulfite, né? Na folha de papel verger ou sulfite de 180 gramas. Eu gosto dessas mais grossinhas para não passar a caneta e não amassar tanto, com tanta facilidade, né? E então eu passo linha em tudo e aí eu consigo, né, deixar legal aí. Então, qual é o tamanho dessas folhas que tu está usando aí? Porque ela é bem quadrada, né? Não chega a ser bem quadrada, é um retângulo, Não, mas assim, é o tamanho do sulfite, é o tamanho do A4. O tamanho A4 é um Isso, A4 tamanho mesmo? A4. Uhum. Não parece. Bom, eu acho que é porque ele esticou, né? Na hora que eu converti, ele mais esticou. Uhum. Pode ser mesmo. Mas não, é o A4 mesmo, é o tamanho do A4. Então, eu vou fazendo aqui. E aí, para o que eu queria, para a sala de aula, eu comecei a fazer desse jeito e eu vi que foi um material que funcionou. E aí eu continuei. né? Então, como é que Eu eu ia te faço? perguntar antes, só, desculpa te interromper, mas é que eu Pode quero falar. aproveitar. Né? Tu faz um esquema antes, assim, tu tem um rascunho antes de criar, Tenho. porque, né, eu imagino o seguinte, né? Tu começou a escrever e daqui a pouco te dá conta, pô, mas não vai dar tudo aqui. Como é que eu vou fazer agora, né? Sim. Então, não Deixa eu sei ver se se acontece isso, né? Mas eu imagino, né? eu não tô com nenhum aqui que esteja a lápis, porque eu comecei mas eu não deixei ele aqui. Eu trouxe algumas pastas aqui comigo. Tem algumas coisas aqui só. Bom, tá na outra pasta. Esse de conjuntos eu gosto muito. Os de função trigonométrica também. E como é que eu faço? Primeiro eu vou escolher o tema. Por todos, né? Fui apaixonada por todos, ora essa. Eu sou apaixonada por todos teu, eles. né? Esse Cada de um ciclo deles trigonométrico, filho que tu eu estou produziu. fazendo. Na verdade, tem um outro ali que eu estou fazendo um esquema só do ciclo trigonométrico grande, mesmo, com alguns ângulos. E aí eu vou colocar os arcos, os ângulos e os valores ali. Nele, bem legal. Bem certinho, bem detalhado, assim. Então, tô fazendo mais um lá. E aí, o que eu faço? Thalita. Antes de começar, eu escolho o tema, vou escolher o tema, eu pego um papelzinho de rascunho, escolho o tema, coloco o meu tema lá em cima e coloco o que eu quero falar sobre aquele tema. Então, o fato de eu ser professora já ajuda, o fato de eu trabalhar com a educação já faz
né? Faz mais de uma década. Então, já ajuda bastante falando dos assuntos. É um assunto que eu tenho domínio. Ou espero assim Vou que deixar o sim, né? Sérgio perguntar ali, Pelo Thalita, e menos. eu tenho uma pergunta para ti também, né, aí nessa parte aí. Fala, Sérgio. Não, eu acho fantástico cada um dos teus trabalhos, né? Como se fosse um filho, né? Que tu vai montando, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: tu usa também, além de tu fazer, né? Claro, a gente está vendo que tu te dedica um monte em realizar eles. Mas eu vi numa postagem tua conversando com uma professora que tu utiliza como forma de avaliação o aluno produzir um mapa mental ou um resumo, né, para ti Também. como avaliação. Também, como um método avaliativo. Ele é, na verdade, esse tipo de material, ele é um método avaliativo também, né? E quando a gente trabalha com avaliação, a avaliação ela é extremamente importante. A gente muitas vezes fala muito sobre metodologia, prática pedagógica e esquece da avaliação, né? E a avaliação ela é tão importante quanto a prática em sala de aula, a metodologia que você utiliza, ela é tão importante quanto, porque a avaliação avalia o teu aluno, se ele aprendeu e se você soube passar o que você queria, né? Ela avalia nosso trabalho também, de certa forma. Então, eu uso também. Mas como que eu faço para usar isso, né? Tem todo um processo de criação, então eu faço lá o rascunho, escrevo tudo que eu quero colocar. Aí, dali, desse papelzinho, eu vou para um outro papel, vou para um outro papel de rascunho e monto ele, escrevo o título no centro, aí eu vou colocando onde que vai cada tópico. Então, esse de cones, por exemplo, né? Eu coloco lá o conceito, elementos de classificação, área da superfície de um cone reto, cone equilátero, enfim, cone reto e tal. Volume de um cone, né? Que estava no cantinho. E aí eu vou colocando. Se não cabe, porque nesse rascunho, nesse segundo rascunho, eu vou saber se vai caber tudo que eu quero pôr ou não. Então, muitas vezes eu preciso condensar mais, porque não vai caber. E às vezes eu preciso fazer desenhos maiores, porque eu preciso encher um espaço, né? Mas já verdade, aconteceu de tu ter feito um plano. Eu estava planejando fazer esse prisma aqui e tal, daqui a pouco tu vê assim, não vai dar espaço. Ou tu tá fazendo e daqui a pouco vê que vai ficar muito espaço sobrando. Já aconteceu isso contigo? Ou tu sempre não. consegue encaixar tudo ali Sempre certinho? consegui encaixar tudo, porque eu Já a faço esse prática? rascunho antes. Eu faço o esboço antes. Então, o esboço, eu já sei exatamente como que ele vai ficar. Então, como eu vou fazer o esboço antes, eu sei o que eu vou colocar. E aí eu vou fazendo. Depois que eu fiz esses dois rascunhos, né? Um rascunho com tópicos, com lista mesmo, do que eu quero colocar no mapa, de acordo com aquele tema. E o outro, eu faço como ele vai ficar no papel, onde vai ficar cada coisa, o que precisa de um pedaço maior, o que precisa de um pedaço menor. Então, eu vou vendo para poder saber onde que eu vou colocar. E eu monto o material, o resumo, sempre ele tem uma forma de leitura, né? Diferente do mapa mental, que é no sentido horário, o meu não é no sentido horário, ele é no sentido de baixo para cima, da esquerda para a direita, que é como a gente lê. Então eu pensei, bom, eu vou montar dessa forma, de baixo para cima, da esquerda para a direita, porque fica intuitivo. É mais intuitivo para o aluno, Sim. porque a gente está acostumado a ler dessa forma, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Sim. Então eu vou montar dessa forma por causa disso. Então eu comecei a montar com esse esquema, aqui. Né? Então ele tem uma certa ordem. Alguns eu consigo fazer isso, tem outros que eu não consigo sempre. Esse é um deles, esse eu não consegui. Esse ele é assim a leitura, o ciclo trigonométrico tem ali relações no triângulo retângulo, depois circunferência e arco, e depois a gente vai para da circunferência trigonométrica. Depois eu vi que tu colocou ali umas setinhas indicando para onde o aluno tem que olhar, né? É isso, né? Meu cachorro latindo aqui. Gente, olha, meu cachorro tudo louco latindo aqui. A característica do teu resumo é justamente ficar no centro, né? O conteúdo que tu vai trabalhar, né? E depois tu vai adaptando de forma vertical, né?
os conceitos, né? Algum exemplo e tal. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Uma característica que se assemelha ao mapa mental é justamente ter no centro o nome, né? Não está ligado, mas tu pegou essa jogada do Mas, mapa Thalita, mental, eu acho não é? que eu então não sou brasileiro, porque eu começaria lá por cima, eu começaria lá do canto esquerdo superior. Lá. Eu não Não, esse começaria daqui, por ele baixo. tá diferente. Esse, ele tá diferente porque quando eu fui montar o esboço, eu vi que a circunferência, o ciclo trigonométrico, ele não ia ficar bom em outro lugar. Então, eu precisava fazer ele caber. E aí, eu tive que Eu comento mexer na contigo, Thalita, estrutura. porque assim, eu dou aula com o Sérgio, sabe? Eu faço tanto as minhas aulas para gravar, quanto as aulas no Data Show, eu faço os slides, né? Então, eu faço sempre na sequência, vindo de cima para baixo, e depois eu vou lá para o outro canto superior, né? E vou Entendi. descendo de novo. Eu sempre faço essa sequência, assim e assim, né? Tipo Entendi. Então, quando tu falou que começa de baixo, eu fiquei pensando, interessante, né? Eu tenho um outro pensamento, de baixo para Não, é cima, de né? cima para baixo. De Começa em cima para cima. baixo. Isso, de Então cima para tinha entendido baixo. errado. É isso. E a outra coisa É que eu de ia te cima perguntar, para baixo, da esquerda para a direita. tu falou no início ali, tu trabalha com ensino fundamental e médio? Isso. Eu tenho Não, esse ano 6º, 7º, 8º, primeiro, segundo e terceiro do médio, matemática e física. Eu só não eu tenho ia o te 9º ano comentar esse ano, que gente. eu e o Sérgio, por exemplo, nós trabalhamos, não sei se o Sérgio já trabalhou com ensino fundamental, né? Mas nós trabalhamos com ensino médio e técnico, né? Então, eu vejo muito a característica desse teu trabalho de pessoa que está acostumada com o ensino fundamental, né? Claro que tu trabalha com sexta série, né? Quinta, sexta, né? Sim, Não é com 6º tão ano. pequenos, né? Essa coisa de fazer bem colorido, assim, os desenhos e tal, é muito do pessoal das séries iniciais lá. E aí eu ia te perguntar se tu tinha tido alguma experiência, né, com os pequenos lá, no caso, né, que te deu essa formação ou não. Não interessa para você, palhaço. Então, o colorido é outro ponto que eu peguei dos mapas mentais, né? Os mapas mentais é o colorido e o centro, né? O título no centro. Então, o colorido foi deles. Mas eu sempre gostei de caneta colorida, de coisas coloridas, assim. Eu sempre gostei bastante. E minhas lousas, na verdade, elas são muito parecidas. O que eu faço com o papel é quase como a minha lousa. É quase como a minha lousa, né? E na lousa eu faço, às vezes, um mapa mental não, mas um resumo desse tipo. Eu gosto de fazer na lousa também, com os alunos. Então, eu chego a montar com eles, às vezes, também. E sempre foi bastante. Eu gosto da cor na matemática, né? Eu gosto bastante de usar cor para deixar o negócio mais colorido. Mas tudo tem um porquê. Na verdade, a cor ela não é aleatória, não é tudo colorido aleatoriamente. Então, eu uso, mas aqui, por exemplo, é só essencialmente o verde e preto, né? A escrita é toda preta, texto é preto, e o restante, o destaque, Pois desenho, o cilindro aí verde. ficou mais esverdeado, ficou verde, de repente o aluno não estava entendendo direito aí, ficou verde de raiva. É isso? Ficou todo mais verde, né? Isso aí, né? Mas ficou legal, ficou com tonalidades de verde, né? Isso, eu vou usando. E aqui não dá para ver direito porque é foto, mas tem glitter também. Eu uso glitter neles de vez em quando. Eu taco uns brilhos lá no meio. E aqui, por exemplo, ele é preto, o texto é preto, e laranja e azul. Essa é na cor do deserto, né? Cor de areia. Eu fiz propositalmente nessa cor, justamente porque pirâmides lembra a pirâmide do Egito e fica no deserto, enfim. Então eu lembrei, eu uso propositalmente. Não, de fato, o que tu falou antes de ter que ter um monte de cores de caneta, realmente é muito importante para poder variar bastante, né? Porque senão daqui a pouco tu tá repetindo as mesmas cores, né? Então tem que ter uma variação de canetas muito grande mesmo para conseguir fazer com bastante cor, né? Sim. Eu até estava. Meu filho está no 3º ano, eu comentei com ele, vou passar para ti, porque para quem está estudando no Enem, para o Enem, né? Para o vestibular, eu acho que é muito legal, né? Sim, e aí tu consegue
compactar bem o conteúdo ali e ter uma visão, né, do todo, até para ficar mais prático para estudar, né? Exatamente. Exatamente. Aliás, esse é um dos objetivos, né? Quando eu montei o trabalho, quando eu montei esse método aqui que eu uso com os alunos também, eles que constroem, na verdade, né? Eu uso os meus como exemplo, eu faço porque eu gosto, e isso aqui eu tomo base também do que eu vou, como que eu vou fazer minha lousa, como que eu vou trabalhar. Eu adoro lousa, gente, eu sou apaixonada por lousa, eu gosto de lousa, matemática Somos para mim dois. sem lousa não funciona, física também não. Adoro E Prado exatas Verde. no geral, né? Eu preciso escrever, eu sinto essa necessidade de ir construindo junto com o aluno, né? De partindo dali, eu vou, né? Pego o tema, a gente vai construindo meio junto ali. E isso para mim é importante, né? E eu gosto de fazer o negócio colorido, justamente para chamar a atenção. Mas sempre tem o título é uma cor, subtítulo é outra, cada tópico tem as cores deles Sim. ali, não é qualquer cor. Então eu vou seguindo, eu sou quase eu tenho um toque assim, digamos assim. Eu gosto de coisas organizadas. Eu tenho uma mania assim por organização das coisas do meu trabalho. Então minha lousa tem que ficar muito organizada. Eu gosto dela assim. E o trabalho que eu faço também tem que ficar muito organizado. Então eu sou muito perfeccionista com isso. Thalita, tu coloca o nome em todos eles ali, né? E tu está disponibilizando nas tuas redes sociais, né? Sim. Tu autoriza, então, assim, por exemplo, outros professores a compartilhar. No momento que tu tá com o teu nome, certeza. né? Pode, o direito gente. autoral é teu ali, né? Mas, por exemplo, assim, eu que tenho a letra feia, que não vou conseguir fazer assim, eu posso compartilhar com os meus alunos, sem problema nenhum. Pode. Não. Não tem Eu tenho uma problema, página, nenhum. além do Café com o Professor Viegas, que é mais voltado para o público em geral, professores e alunos, eu tenho uma que é o blog do Professor Viegas. Então, lá eu disponibilizo só material para alunos, né? Então, eu pensei, se me autoriza, eu vou compartilhar para o pessoal, porque eu acho interessante. Pode. Se precisar, eu te mando eles, né? Eu tenho Do eles terceiro ano, né? digitalizados. Principalmente. Eu Sim, posso te sim. mandar por e-mail também, sem problema. Muito legal mesmo, muito legal. Sim. E o negócio que é interessante aqui, uma coisa por que funcionou tão bem para a sala de aula, principalmente, porque quando você pega um material desse tipo, é o que você falou também, né? É uma folha que tá todo o conteúdo que é de mais importante está ali, né? O que é de mais importante está ali naquela folha. Então, é a capacidade de síntese do aluno. Isso é importante. Então, a gente trabalha com a capacidade de síntese dele. Porque muitas vezes, durante a aula, é conteúdo, e a síntese fica onde? E na matemática é importante, aliás, em qualquer disciplina é importante. Qualquer coisa que você vai estudar, é importante você ter a síntese do assunto. Porque é aí que você vai saber se você entendeu realmente ou não. Se você é capaz de sintetizar de forma simples e trazer as informações que são realmente relevantes e de forma simples aquilo, escrever de forma clara e simples, você realmente entendeu, né? Aliás, é o método Feynman, do Richard Feynman, do físico Richard Feynman. Ele falava, inclusive, que você só vai saber se você entendeu realmente quando você explicar algo que é extremamente complexo para alguém que não sabe e você conseguir explicar de forma muito simples e na linguagem que a pessoa está acostumada a entender. Então, quando você consegue transformar isso, você realmente entendeu o assunto. Então, eu uso para isso. Meus alunos, eu uso isso. Então, eu peço para eles a construção dos mapas. Não é sempre, né, gente? A gente está na sala de aula, a gente sabe que nem sempre dá tempo. Você tem que cumprir ali, você tem um livro para cumprir. Eu dou aula em escola, em colégio particular, né? Então, eu tenho que cumprir ali, tem currículo e tal. Ainda bem, eu tenho uma sorte grande de trabalhar num colégio em que eu tenho uma liberdade de trabalho muito grande. Então, eu tenho essa liberdade, né, de usar a lousa, não só eu usar até o ia te livro falar e tal. ali, Thalita,
a questão da divulgação ali, que te dá uma sugestão, né? De repente, agora tu tá iniciando essa parte de youtuber, né? Tu já colocar ali, inscreva-se no canal da professora Thalita Cornélio. Já, no momento que tu tá compartilhando, já tá divulgando também, né? É uma maneira de tu ter um retorno maior, né? Também, boa ideia. Vou fazer o símbolo ali do YouTube, alguma Isso, coisa do YouTube, assim, ali, Instagram. desenhado. Boa. Então, por que ele funciona bastante? É justamente por isso, né? Porque o aluno, quando ele vai construir o material dele, ele precisa sintetizar. Então, ele vai precisar pegar o que tem de mais importante, o que escrever com as palavras dele. E eu peço para que seja feito sempre na mão, porque enquanto a gente está escrevendo, a gente está aprendendo, né? Escrever mesmo ali, a gente está aprendendo junto. Então, eu peço para eles fazerem sempre na mão. Eu não cobro que eles façam como os meus, de jeito nenhum, não cobro, são alguns anos de experiência. Eles entendem de maneira diferente, né? Isso, exato. Eu deixo eles livres para fazerem. Mas os meus quadros, é no quadro verde, né? É o quadro que a gente diz, quadro negro, né? Eu adoro usar giz de cores diferentes e fazer ali, desenvolver a matemática ou a física no quadro, né? Um quadro enorme, e aí tu vai desenvolvendo ali de forma organizada. Inclusive, eu tiro fotos do meu quadro e posto, né? Porque eu gosto. Sei. Vocês são bem o contrário de mim. Eu já tô desaprendendo a escrever já no quadro. Tem hora que eu fico na dúvida se eu sei escrever ou não. Eu tenho lousa aqui, gente. Então, eu dou as minhas aulas na lousa. Mesmo online, eu uso a lousa para isso. Então, eu tenho um quartinho aqui que eu transformei em estúdio, né? Em sala de aula, estúdio, tudo aqui. Sim, é a situação dos professores hoje, né? Todo mundo e eu tenho uma lousa boa aqui, então é uma lousa grande, razoavelmente, não é assim grande, mas tá boa ali. Sim. Porque eu preciso agora, no momento, tá boa. Então eu gravo aula e faço aula online, as duas coisas que a gente trabalha. Antes de passar para o próximo tópico ali, eu queria aproveitar ainda dentro desse contexto aí. E a receptividade dos alunos, quando tu apresenta essa proposta para eles, né, que talvez eles não estejam muito acostumados, né, como é que eles reagem, né? Não interessa, isso é problema meu. Então, tanto quando tu mostra, né, ou quando tu propõe o trabalho, né? Isso, eu não costumo mostrar os meus primeiro, não. Eu falo como que é para ser feito o trabalho, e depois que eu expliquei como vai ser feito, aí sim eu mostro os meus como exemplo, né? Como que ele pode fazer. Para ele ter ideia que ele pode fazer uma letra diferente no meio, mudar um pouquinho a letra. Mas não consigo fazer umas letras assim. Tem problema, faz letra de forma no centro e letra cursiva o resto. Pronto, você já fez uma letra diferente, já tá diferente, né? Faz uma letra de forma, puxa uma sombrinha, assim, uma sombra em cada letra e pronto, já mudou completamente, deu cara diferente, né? E para eles poderem criar, assim, porque o negócio é deixar eles à vontade mesmo. Eles podem fazer a lápis também, se eles quiserem fazer. Não querem fazer a caneta, não tem problema, pode fazer a lápis. Eu gosto muito de respeitar isso no aluno, a individualidade dele e o raciocínio dele, né? A forma como ele vai criar o material dele. No começo, eles acham muito difícil e dá muito trabalho. Eles acham que realmente é difícil, eles demoram para fazer, então eles demoram ali 2, 3 dias para construir um. E realmente, aí eles vão perceber o quão é trabalhoso fazer essa síntese. É que sai da zona de conforto, né? Sai completamente. Aí esse que é o problema. Aí eles saiu da zona de conforto, eles já acham que dá trabalho, né? Isso é meio comum, né? Não. Mas depois que chega a prova, quando eles vão fazer a prova normal, escrita e tal, né? Eles percebem que aquele assunto que ele falou no material, no resumo, ele nem precisou estudar para fazer a prova, porque ele sintetizou essa matéria. Ele teve que estudar bastante. Dele, né?
Isso, do jeito dele, exato. Então, ele criou o jeito dele de aprender, ele foi ali seguindo a linha de raciocínio dele, desenvolveu uma estratégia. E aí, com isso, ele vai perceber que para aquele assunto determinado, ele nem vai precisar estudar para a prova. E aí ele começa a achar vantagem na coisa, né? Porque. E sem contar, gente, que fica bonito, fica bonito. E eles fazem cada trabalho bonito. Eu tenho publicado algumas vezes, eu coloquei alguns trabalhos de alunos. Eu coloquei alguns, mas dando crédito a eles, lógico. E eu sempre pergunto antes, né, se eu posso publicar, assim, aí eu dou crédito a eles. E quando eles Tu já autorizam. fez, por exemplo, em uma cartolina, assim, grandão? Já Não. fez? Não. Não, Grandão, só grandão eu nunca fiz. Só na folha sulfite, no Não, eu tamanho estou pensando A4. assim, porque eu lá no laboratório de matemática, às vezes eu pego os trabalhos dos alunos e coloco na parede, né? Então eu fiquei pensando assim, mas seria legal se tivesse esses mapas mentais aí grandão, assim, para colocar na parede, né? Você é maluco, é? Ficaria bem interessante, né? Sim, nossa, ia ser top, hein? Gostei da ideia. Eu vou passar para o segundo tópico aqui, então, que é o tópico do Sérgio aí, né? Eu até tirei, que eu tinha colocado aquele nome que tu, Busan, né? Porque quando ele passou para mim, eu pensei que era outro aplicativo. Olha a minha ignorância. Você é burro, cara, que loucura. Eu não sabia que era o autor ali, né? Então eu tirei. O aplicativo, então, na verdade, é o CMap Tools, né, o Sérgio? Exatamente. É isso? Uhum. Não, na verdade, esse CMap Tools é mais para fazer também mapas mentais, mas também para fazer mapas conceituais, né? Seu Rolando Lero. Quem inventou esse mapa? Esse aí é para quem tem letra feia, no caso. Foi o cara que teve essa ideia de fazer mapas conceituais. Mas aí que eu vou te dizer, o Viegas, sabe que nós recebemos aqui na nossa escola 70 netbooks e todos eles tinham esse programa, CMap Tools, né, para ser utilizado com os alunos. Eu comecei a trabalhar com eles, né, por isso que eu estava tentando interromper a professora Thalita, mas ela é enfática, né? E aí eu deixei correr, mas justamente dentro do que ela estava falando, né, sobre construir, os alunos construir os seus mapas mentais, os seus resumos, né, porque eles enxergam aquilo que tu está ensinando de um jeito completamente diferente. E nos CMap Tools que a gente usa dentro da sala de aula, eu deveria ter trazido para o professor Viegas colocar para mostrar. Pessoal, tem várias funcionalidades ali o programa, e cada um dos resumos, das formas de representar aquilo que eles entenderam, eram completamente... Tu avalia bem o aplicativo e a gente faz uma live para mostrar só ele daí. Vamos fazer uma live. Convidamos a professora também, Thalita, para a gente conversar sobre eles. Mas é impressionante como cada um fez diferente. Aquilo que ele enxergou do conteúdo. Entenderam? Por isso que eu queria mostrar assim, a representação deles utilizando essa ferramenta aí, né? E que é fantástica, né? Tu pode fazer quadrados, elipses, círculos, colocar cor de fundo, mudar o tipo de letra, aumentar, diminuir, né? É bem interessante esse programa, né? Bom, eu abri aí o canal da professora Thalita Cornélio no YouTube, né? Já para a gente fazer uma propaganda aí, né, Thalita? Obrigada, gente. Obrigada. Assistir depois, né? A Thalita é professora de matemática também, mas eu estava olhando hoje, Thalita, tu faz também, então, entrevistas, que nem eu e o Sérgio, só que tu faz sozinha, né? Eu comecei faz pouco tempo, né? A ideia foi, eu dou aula para ensino médio e a gente percebe muita dificuldade dos alunos a escolherem que curso que eles vão prestar, né? Quando vai prestar vestibular e
porque como, né? Eles têm muita dificuldade, não sabem, não conhecem muito bem as profissões, não conhecem o que trabalha, o que precisa, como que é o curso. E aí, o que eu tive a ideia? Eu comecei a convidar alguns colegas, são colegas que eu conheço de profissões diferentes, e para poder falar um pouco sobre a profissão, falar um pouquinho sobre como que ele escolheu a profissão dele, como que é isso, basicamente. Então, eu vou perguntando, vou deixando o pessoal falar também, e eu falo pra caramba, né? Vocês perceberam já. Só para o pessoal ver aí, né, o canal dela fazendo uma entrevista ali, era com um engenheiro, né? Isso, Engenheiro civil, né? Professor Fujimoto da Isso, Engenharia Civil. Na tu tá semana fazendo, passada, começou agora há pouco tempo essas entrevistas. faz um tempinho já que eu tô fazendo, eu não lembro nem quando que eu comecei, mas faz um tempinho já. Eu comecei com um microbiologista, né, um biólogo, essa é da fisioterapeuta, da Liliane Paiva, e aí Mas a gente qual vai foi o levando. objetivo teu de começar a fazer as entrevistas? Tu já gostava de entrevistar? Como é que surgiu a ideia? Então, eu gosto de falar, né? Eu falo bastante. Sim, Então, aí eu não costumo ter vergonha. Eu fiz teatro um tempo, na minha adolescência, eu fiz teatro. Então, o palco, assim, para mim, não é uma coisa que eu tenho vergonha, nada assim. Não chego a ficar nervosa. Tô de boa, só vou. É mais uma conversa ali, é um é bate-papo. mais ou Então, menos que nem o nosso aqui. A gente também não é. isso, A gente até faz perguntas, mas a gente tem pessoas às vezes que ficam meio envergonhadas. Ah, como é que eu vou sair depois que começa a live e vê que não tem nada demais, porque a gente faz um bate-papo descontraído, né? E eu vi que a tua ideia é mais ou menos a mesma, né? isso, exatamente. Exatamente. A gente percebeu ali que tu faz pelo Instagram, né? As tuas Sim, lives, né? é Faz onde pelo eu sei Instagram e fazer. depois pega o arquivo e coloca no YouTube, passa Isso. direto no YouTube. Uhum. Isso, é Sim. onde eu sei fazer live, então por isso que eu Sim. faço lá. Não, a maioria do pessoal tem feito isso, né? Tem feito no Instagram. Que, claro, esse stream que a gente está usando aqui, a vantagem dele é que tu consegue colocar mais pessoas, né? Sim, e tu começou o Eu canal consegui. agora na pandemia, ou já tinha Isso. antes? Não, na verdade eu tinha, mas eu nunca usei. Eu não sabia nem como fazer para usar. E aí eu comecei a usar mesmo agora na pandemia mesmo para subir as minhas aulas, porque como as aulas são longas, como que eu ia compartilhar isso, né? Então o que eu fazia? Sim, Comecei a subir as aulas gravadas e compartilho o link. Então a maioria das aulas, grande maioria, tem quase 1.000 vídeos no canal, só que não estão todos disponibilizados, porque é um colégio particular, né? Então, eu preciso tá. seguir, eu não posso disponibilizar tudo. Apesar da diretora, da minha chefe, já ter autorizado eu fazer a vida de professor na quarentena. Foi um desabafo, compartilhe com os meus alunos o link. Então, no colégio a gente trabalha tanto com aulas gravadas quanto com videoaula, aula Sim. online. Então, é as duas coisas. A gente grava a aula para o ensino médio, as aulas teóricas são gravadas e as aulas de práticas, né? Para fazer exercício é feito vídeo online, por videoconferência pelo Google Meet. Então, a teoria é toda gravada, porque o aluno pode voltar, ele pode Sim. pausar, ele pode assistir de novo. Então, isso é uma vantagem para ele do ensino médio, principalmente, que tem muita matéria. Então, ficaria meio corrido, assim. Então, a gente pensou dessa Sim. forma. E com o Fundamental, ele é integralmente online, mas eu já gravei aula para o Fundamental também, tem algumas gravadas. E aí eu disponibilizei algumas, eu preciso disponibilizar mais. Gente, mas falta tempo. É tão Sim. corrida a coisa que falta tempo, de verdade, de pegar e mudar lá de não listado para modo público. Falta tempo fazer isso. Que eu ia falar que os vídeos são todos muito direcionados para os meus alunos. Então, eu falo o nome deles, eu chamo a atenção deles, falo, fulano, você está conversando, vira para frente, no meio do vídeo. Então, é muito assim, para eles. Então, às vezes, quem vai assistir vai achar, nossa, o que essa louca está falando aí? O que está acontecendo? Mas tu nunca editou? Oi?
Tu nunca usou algum editor de vídeos online? Eu já usei, mas eu não gosto. Porque a sala de aula é a vida como ela é. Então, eu faço a vida como ela é mesmo. Eu tento... A ideia do vídeo não editado é deixar mais próximo possível da sala de aula. Eu não sou de escola particular, o Sérgio também não, a gente dá aula na escola pública. Eu disponibilizo os meus vídeos, mas eu edito. Por quê? Porque eu corto onde aparece o aluno falando, onde aparece o nome dele, para não expor a imagem do aluno e não vir a ter algum problema, né? Então, a edição entra nesse ponto aí, né? Eu até, às vezes, o que eu faço? Se tu olhar um vídeo meu, tu vai ver. Eu modifico a voz do aluno, né? Aparece a voz lá, mas ele aparece com a vozinha de pato, né? Ele aparece fazendo a pergunta dele, mas tu não consegue identificar quem é, porque eu tenho esse cuidado aí, né? Que, de repente, se identificar o aluno, pode alguém não, né? É importante. Não aprovar, né? Exato. Então, tem essa questão, né? O Sérgio também faz, né? As edições, né? Mas tu, Thalita, não poderia utilizar, de repente, esses vídeos depois, até na própria escola, ou em algum outro lugar que tu queira, profissionalmente? Eu posso sim. Então, é o que eu falei. Eu conversei antes de deixar público o vídeo aula mesmo, as videoaulas gravadas. Eu pedi para a diretora, né? Eu falei com ela, falei, olha, eu posso? E ela falou, não, pode, lógico, sem problema. Até porque para ela é até vantagem, né? Porque eu estou divulgando o colégio, né? De certa forma, eu estou fazendo uma propaganda do colégio também. Então, para ela é até vantajoso. Mas é uma forma de respeito também que eu tenho, entendeu? Com os pais que estão pagando ali a mensalidade e tal, entendeu? E essas aulas eles estão recebendo. Então, eu disponibilizo algumas aulas quando eu uso mais o livro deles, eu não disponibilizo porque não vai fazer sentido nenhum, né? Quem está com o livro que vai conseguir entender, mas nem todo mundo tem o livro, só os meus alunos ali. Enfim, então não tem o porquê. Mas eu preciso mesmo disponibilizar mais, deixar mais videoaulas ali. Minhas aulas são longas, né? Em média de 30, 40, 50 minutos. Tem aula de 1 hora. Chega a passar um pouquinho, às vezes, de 1 hora também. Tu tá dando aulas remotas ainda na particular? Sim. Ou já tá presencial? Não, a gente não volta esse ano. Não volta esse ano? Não volta. Aqui as escolas municipais não retornam. Foi uma opção da escola ou em Campinas? Tá. Mas em Campinas, a escola que quiser abrir, pode abrir. Pode. As municipais não voltam esse ano, as municipais aqui da cidade não voltam, as públicas. As estaduais também não retornam. E as particulares têm a escolha, têm a opção de escolher. Desde o dia, acho que era 17 de setembro, se não me engano. Acho que foi 17 de setembro, se não me engano foi isso. Foi a data que a gente pôde escolher, né, voltar ou não às escolas particulares. Sim. E aí a tua escolha foi não retornar. Foi não retornar mesmo e deixar só para o ano que vem. Sim. E algumas escolas decidiram retornar, algumas decidiram retornaram por um tempo, deu ruim, já fecharam de novo, voltaram para o online novamente. Pois né? Então, tá meio assim a situação. Aqui, então, na escola que eu trabalho, não volto. Aí você falou, eu dou aula em escola particular, mas eu trabalho num grupo de pesquisa. Trabalho não, mas eu faço parte, sou membro de um grupo de pesquisa da Unicamp também. Então, pela Unicamp, a gente continua nosso trabalho, mas não também presencial, tudo online. O Unicamp também não retorna. Queria dizer para a Thalita, agradecer um monte ela ter participado dessa live com a gente. Essa live a gente sempre faz de 1 hora e já está quase ultrapassando, né? E, Thalita, eu acho que parece que nós precisávamos fazer uma outra live, né? Para que a gente pudesse aproveitar todo o conhecimento que tu tem, né? Não só dessa parte de resumos, que são perfeitos, né? E esses mapas mentais, discutir alguma coisa sobre isso, trazer até o Semaptus para a gente conversar sobre ele, né? E falar sobre mapas conceituais. Mas
eu queria também aproveitar outras coisas, por exemplo, eu queria saber a quantidade de alunos que estão assistindo as tuas lives, se os meets tem bastante gente, mas a gente está com um tempo curto, né? Mas eu achei fantástico. E é bom a gente terminar uma live assim com um gosto de quero mais, né? Eu fico contentíssimo e queria te agradecer um monte por tu ter participado dessa live. Tu sabe que a gente nunca se falou, né? A não ser sobre através de mensagens. Sim. E deu tudo certo, né? Isso aí eu queria te agradecer muito aqui por ter participado da nossa live, né? Gente, eu só quero agradecer também vocês. Eu gostei muito de estar aqui. Para mim é um privilégio mesmo estar aqui com vocês, poder conhecer o professor Viegas, o mestre dos magos, né, professor Sérgio? Direto da caverna do dragão. Não achei ainda a saída. Eu sou o mestre dos magos. E agradecer vocês aí pelo convite. Já tô topando uma próxima aí. Vixe, gente, se deixar eu fico aqui falando até amanhã. Então... Te dar os parabéns pelo teu trabalho, né? Muito bem caprichado. Até minha esposa comentou ali, né? Que muito caprichado mesmo, teu trabalho, muito legal mesmo. E assim, gostei muito também da live aí, de aprender contigo aí, todo esse processo aí, como é que se faz, né? E até a próxima, né? Com o mestre dos magos, professor Viegas, e o mestre dos magos. Mestre dos magos. Obrigada, gente. Tchau, pessoal.